Olá, colega médico veterinário e zootecnista. Você que se liga no nosso canal do podcast CRMV-RJ, CRMV Rio. A gente hoje está no nosso primeiro episódio do ano de 2025. Queremos desejar a vocês muita saúde, muita paz, prosperidade, sucesso profissional. E hoje, para começar o ano bem, a gente traz dois colegas muito competentes, referências nacionais nas suas áreas de atuação. Professora Norma Labarte, doutor Roberto Teixeira, muito obrigado pela presença. Prazer estar com vocês hoje aqui. Obrigado pela sua apresentação tão simpática, né, Diogo? Não, porque a professora Norma foi minha professora na UF, né? Então tem todo um carinho. Não. Isso é mentira, é mentira. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui trocando ideia com os colegas. É muito bom trocar de experiência. Sim, Roberto, obrigado. Professora, então conta um pouquinho da sua vida, professora. Por que medicina veterinária? Por que a área da patologia, da infecciosa? Conta tudo pra gente aí. Olha só, não me conheço jamais pensando em fazer outra coisa da minha vida que não fosse cuidar de bicho. Então acho que isso aí vem, sei lá, talvez no DNA, não sei. Então isso aí não é uma coisa que eu consiga discutir, apontar de onde veio. Veio comigo, nasceu comigo. E aí, obviamente que uma pessoa urbana, o que vê de bicho é cachorro, naquela época poucos gatos e um cavalo ou outro. Então, acabei indo para o mundo canino, principalmente. Aí fui ficando cachorreira cada dia mais envolvida com os cães. Acabei indo fazer mestrado no Rio Grande do Sul, né? Fiz faculdade na UF, fui fazer mestrado no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, fantasticamente, trabalhei com bovino. Fui trabalhar com vacina para aplicar em boi contra carrapato. E aí foi divertidíssimo, aprendi um mundo novo, né, de bovinos e tudo, foi fantástica a experiência. Mas voltei para o Rio, para Niterói, para uma faculdade numa quadra de Icaraí, praticamente. Então, o que eu ia fazer com um boi ali? Nada. Não tinha o que fazer. Voltei para os cachorros aí. E voltando para os cães, naquela época, como todo mundo naquele tempo, e ainda hoje muita gente, gosta de estudar aquilo que é raro. Primeiro caso de blá, blá, blá. Eu sempre achei isso uma bobagem. Eu não quero saber isso. Eu quero saber sobre aquilo que está matando o meu paciente, não aquilo que não acontece. E o que matava a cachorrada daquela região de Icaraí, São Francisco, de Niterói, naquele tempo? Dirofilária. E aí eu comecei a estudar dirofilária, a querer saber o que era isso, como é que eu conseguia resolver, como é que eu conseguia evitar que os animais morressem. E por aí foi. E junto com toda essa história começaram os preventivos, começaram essas coisas modernas a acontecer e eu fui acompanhando. Assim, meio que pipa voada, eu fui na onda. Mas atrás, claramente, isso é claro, eu fui atrás daquilo que matava os meus pacientes, aquilo que me incomodava na clínica e que eu não tinha o que fazer. Naquele tempo a gente fazia. Tempo depois que eu já estava na clínica, começamos a fazer Ivomec injetável para evitar a infecção, porque era tudo que tinha que fazer, e matamos um bocado de coli nessa brincadeira, né? É aí que a gente aprendeu que não podia. Mas, enfim, foi nessa trajetória de evitar as infecções dos pacientes de Niterói. Foi essa história. E passados hoje 30, 40 anos, né, mais ou menos esse período, né, como você se sente hoje sendo a mãe, a rainha da dirofilariose no Brasil? Às vezes envergonhada. Eu tenho uma peste de uma ex-aluna que me diz assim, você está há 40 anos estudando e não conseguiu acabar com isso até hoje, você é incompetente. Pelo contrário. Né? Mas, assim, eu acho ótimo, eu adoro o trabalho, eu adoro as pessoas com quem eu trabalho, eu adoro os animais com os quais eu trabalho e os avanços nessa onda de preventivos, de filária, carrapato, pulga, repelentes, é bem divertidíssimo, é um negócio que não para, obviamente que deve gerar muito lucro para muita gente, as companhias não param de investir, portanto, isso é um bom negócio. E para a gente acompanhar e ver a mudança, a gente hoje em dia, sarna demodécica, os preventivos de pulga e carrapato acabaram com ela. Verdade. Liquidaram. Sarna sarcóptica é outra, que também está difícil de encontrar. Às vezes a gente quer fazer um estudo, não tem mais caso.
Não é uma delícia? Mas filária tem. Filária tem. Eu não consigo controlar essa danada. Mas ela está aí. Isso aí. Você, doutor Roberto, conta um pouquinho da sua história. Por que medicina veterinária? Muito parecido com a história da Norma, assim. Eu não sabia a palavra veterinário, eu queria ser médico de bicho. A única vez que eu pensei em fazer alguma coisa diferente foi na época do Top Gun, mas eu não queria ser piloto, eu queria ser o Tom Cruise e não virei por motivos óbvios. Então, assim, a vida inteira foi mexendo com bicho, mexendo com cachorro e gato. Eu não tive essa experiência que a Norma teve com grandes animais. Fui criador de pastor alemão durante um bom tempo, junto com meu pai. Isso não, muita gente acha, você virou veterinário porque seu pai era criador. Não, eu sempre quis ser veterinário. O ser criador foi um bônus que me deu muita experiência, foi muito legal estar daquele lado como criador. Me formei na Rural, fiz mestrado na Rural e trabalho com clínica de pequenos aqui no Rio e, eventualmente, dou aula em universidade, dou aula como convidado em cursos de pós-graduação, palestras por aí. E é paixão, acordar todo dia com vontade de fazer diferença na vida dos bichos. Missão. Meio brega falar isso, meio batidão, mas é missão de vida, assim, por aí. É genuíno, né? Genuíno. E hoje, professora, assim, o que é a senhora? Professora, gente, porque... Não, foi minha professora. Norma, doutora Norma, quais são os maiores desafios hoje que a senhora percebe hoje no controle e na erradicação da leishmania, da girofilária, perdão? Olha, o grande problema são os tutores responsáveis ou donos, chame você como quiser, que não usam as ferramentas que estão à nossa disposição. Obviamente que não são baratas, né? O Brasil não é um país que tenha facilidade financeira, então muita gente não faz porque não consegue fazer, porque não tem como fazer por uma questão de não ter dinheiro para isso, mas muita gente não faz porque não faz. E alguns colegas nossos também não acreditam muito, né? Às vezes as pessoas... Porque para que eu convença alguém que a prevenção de alguma coisa é importante, é preciso que eu faça nos meus animais. E muitos veterinários não fazem nem nos animais deles. Então, fica difícil convencer o outro. Ou como faz é a amostra grátis do laboratório, né? Graças a Deus, agora o laboratório está dando menos amostra grátis, porque as pessoas também têm que ser conscientes de que se o animal é mantido por você, você assumiu essa responsabilidade, seja você veterinário ou não, você é responsável por ele e você tem que bancar tudo. Sim. Eu, normalmente, quando ganho amostra de algum laboratório, eu uso em cachorro que precisa, nos meus não. Quer dizer, hoje em dia eu já nem tenho mais, mas nos meus eu nunca usei. Amostra grátis nos meus, não. Nos meus eu comprava. A menos que fosse alguma coisa que não foi lançada ainda, para ver como é. Meus cachorros eram cobaias, coitadinho. Ainda não foi lançado, eu quero saber como é que é nos meus para ver como é que é. Mas depois, não. Eu fazia questão de comprar o deles. Eu sei que muita gente não faz, mas isso não é o ponto. O ponto é, se fizer a prevenção direito, a gente consegue controlar. Claro que biologia é biologia, nem tudo é 100%, mas dá para controlar muito bem. E aquela história que girofilariose só em região oceânica, de Niterói, região dos lagos, isso balela, né? Só é balela, mas tem muito mais. Então, assim, quando a gente brinca, eu brinco muito com o Roberto, assim, olha, você acha que tem muita leishmania? A gente fez um levantamento enorme, encontramos 25% dos cachorros com filária, tivemos um caso de leishmania. Isso é muito? Isso para mim é muito pouco. Sim. Né? Um caso, não foi 1%, foi um caso no meio de 500 cachorros. A filária deu 23, 25, lá sei eu. Então, assim, leishmania é um problema grave por tudo que ela causa, inclusive uma zoonose complicada. Girofilária é uma zoonose? É uma zoonose, mas não é uma zoonose tão complicada, não é uma zoonose tão frequente quanto é a leishmania, mas tem um monte. Talvez seja por isso que a saúde pública, os governantes não tenham se atentado tão fortemente em relação a isso? Por não ter uma frequência, uma incidência tão alta? E não mata ninguém. Girofilariose humana, eu digo sempre que girofilária gosta de coisa boa e lugar bonito.
Né? Leishmania gosta de lugar feio. Agora ela está começando a aprender a ficar num lugar bonito. Mas Dirofilaria é um parasita de lugar bonito. Na praia, em lugar costeiro, tem uma espécie de mosquito que é excelente vetor, que precisa de água salgada para fechar o ciclo dele e mosquito. Então, nas áreas costeiras, você tem 2 mosquitos. Vamos falar de Rio de Janeiro. Nas áreas costeiras de Baixada do Rio de Janeiro, a gente tem 2 mosquitos super competentes. Um que depende de água salgada e outro que não depende de água salgada. Então, à medida que você se afasta da costa, o que precisa de água salgada não está lá, mas o outro, que é silvestre, está lá, que não precisa de água salgada. São os 2 melhores transmissores que a gente tem aqui. Por isso a costa tem muito mais. Na costa você vai encontrar 20, 30, 40, 80% dos cães infectados. Búzios é um espetáculo para exportar Dirofilaria, porque tem muita Dirofilaria lá. Agora, à medida em que nós fizemos um trabalho e nós fomos subindo, fomos até Friburgo, quando a gente chegou em Friburgo, para minha surpresa, 9% dos cachorros estavam infectados. Lá embaixo, na Lagoa de Araruama, 80%. Lá em cima, 9%. Então, quando você sai de 80% para 9%, parece que não tem nada. 9% não é nada. Mas nos Estados Unidos, 3% é a taxa do país. E eles fazem preventivo como loucos, porque tem muita. É muito divertido isso, porque muito e pouco é relativo, né? Muito o relativo. Referencial é relativo, né? É isso que acontece. Você, doutor Alberto, quais são os desafios hoje da Leishmania? Da Leishmania, eu acho que um dos principais desafios é fazer os veterinários acreditarem que ela existe. Que ela veio morar no Rio de Janeiro definitivamente. E interessante, assim, uma coisa que eu não sabia, que era uma coisa que a gente não estudava há 25 anos atrás, eu tive um cão com leishmaniose dentro da minha casa, e eu não sabia que era leishmaniose, até porque a gente não pensava nisso, não se estudava isso. Eu mandei 2 cachorros meus para Minas, e eles voltaram com doença do carrapato. Um ficou bom, nunca mais teve nada, e outro teve erlicha do capeta, que piorava, a gente tratava com doxiciclina, melhorava, piorava de novo, lesão de pele, morreu de insuficiência renal. Prato cheio. Prato cheio. Leishmaniose. A gente ter essa cabeça hoje de falta de diagnóstico, de falta de investigação, de imaginar que uma anemia, uma leucocitose, uma leucopenia, uma trombocitopenia é exclusivamente por doença transmitida por carrapato, é muito raso, tá? Então, assim, a gente imaginar que hoje a gente tem animais circulantes por N motivos, a gente tem muitos casos autóctones aqui no Rio, a gente tem um trânsito enorme, todo mundo hoje viaja com cachorro a tiracolo. Então você vai para o interior de Minas e volta, você vai para o interior de São Paulo e volta, você vai para o Nordeste e volta, e aí você vai circulando a Leishmania pelo Brasil. Então hoje a gente tem muitos casos aqui no Rio. E as pessoas ainda não se atentaram que ela está aí, que ela está dentro da casa da gente, que ela está vindo fazer vacina assintomático, pouco sintomático, muito sintomático, com um diagnóstico diferencial de centenas de doenças, e a gente, nessas centenas de doenças, quando a gente vai investigar, a gente não coloca a Leishmania como diagnóstico diferencial. E a gente tem que colocar, a gente tem que acreditar que ela está entre nós, então, fortemente. Vamos fazer dar uma dica então, para um colega ali, Roberto, é a Câmara da Verdade. Depois, se quiser olhar para lá, você olha lá. O colega hoje da Zona Sul tem uma clínica no Leblon, por exemplo, que é para quem não conhece aqui o Rio de Janeiro, um bairro altamente uma renda per capita elevada, o nível cultural, social, econômico elevado. O colega atende o cachorrinho, palavra feia, né, professora? Cachorro de madame, né? Aquele cachorrinho que não sai de casa, aquele poodlezinho, mas que viaja para Búzios, vai lá para... É essa a questão, não sai de casa. Isso. Impossível, isso não existe. O único cachorro que não sai de casa é o de pelúcia, que fica em cima da cama da tua filha. O cachorro sai de casa, o cachorro viaja com você. Ele não passeia na rua, mas ele toma banho no pet. Ele tem contato com outros animais. E outra coisa, não precisa sair de casa. É uma doença, assim como a filária, transmitida por vetor. O mosquito entra. O flebotomínio entra na tua casa. Então, tem essa questão. E esse lance de viajar, vai e volta. Então, imagina que mandei um cachorro, não passava pela minha cabeça isso, mandei um cachorro treinar 3 meses e voltou contaminado. E o cachorro vai passar férias, você tem alguma família, minha família é do interior de Minas, vai todo mundo, inclusive cachorro, passei 1 mês e meio em Minas e voltei.
Não fiz preventivo, não fiz nada, e o cachorro volta contaminado e contamina outros animais aqui, e assim o ciclo vai se formando. Então tem que colocar isso na cabeça de sempre investigar. A gente faz testes imunocromatográficos de detecção de anticorpos para as doenças do carrapato, de antígeno para a filária. Por que não a gente colocar isso na rotina, sempre testar, sempre investigar, já que a leishmania está aqui? É essa a grande questão. A grande virada de chave tem que ser essa, acreditar que ela está aqui e procurar sempre. O bom é que biologia, né, Roberto, é uma coisa muito variável, né? Mas um bizu que você daria para o colega hoje, que, principalmente aqui da Zona Sul, que desconhece, que desconfia, que desmerece, de repente, a leishmania, o que ele poderia pensar? Pô, esse caso pode ser leishmania. Anemia, com ou sem trombocitopenia, e principalmente com hiperproteinemia. Proteína plasmática aumentada, pede para fazer proteína plasmática e frações se tiver hiperglobulinemia e hipoalbuminemia, corre para fazer um teste sorológico. Vai correndo, é isso. Hemograma todo mundo faz toda hora. Tá? E é muito engraçado. Um xizinho que você marca diferente. Se você marca, na grande maioria das requisições dos laboratórios, se você marca o pré-operatório tem hemograma, fosfatase, TGP, ureia, creatinina. Isso. Se você marca o check-up, tem exatamente as mesmas coisas, proteína total e frações. Muda o xizinho de lugar. E isso vai te dar uma... de novo, a proteína plasmática está lá, é um dado totalmente negligenciado no hemograma. A gente está preocupado com leucócito, com eosinófilo, com monócito, com hematócito, com plaqueta. E a proteína está lá, coitada, e leva ela em consideração. Beleza. A hiperglobulinemia é a primeira para todo mundo olhar e falar assim, tem alguém produzindo anticorpo aqui. Quem é? Vai procurar. Então, professor, só aproveitar que o embalo tá bom aqui. Roberto, fala um pouquinho mais pra gente da leishmaniose cutânea, visceral. Fala um pouquinho, porque a gente também pega um público leigo também, né? Tá, então vamos lá. Apesar da leishmaniose visceral canina, que pega todos os órgãos, a principal manifestação clínica ainda é a manifestação cutânea. Sim. Então você tem lesão de ponta de orelha, ferida na ponta de orelha, descamação em plano nasal, você tem blefarite, você tem uveíte, você tem descamação de cotovelo. Aquele cotovelo, eu virei o doido da leishmania. Assim, cotovelo é calo de apoio de quintal. Pode não ser, por conta de vasculite. Lesão de ponta de cauda. E aí tem a tal da onicogrifose, a unha que fica muito grande. No way. O cachorro tem unha grande porque nunca sai de casa, que não arrasta a unha e não tem leishmania. E só 3% dos meus cachorros que têm leishmaniose têm onicogrifose. O resto todo mundo com unha curtinha. Se você ficar esperando unha grande para achar que aquilo é leishmaniose, está papando mosca. E aí você tem. A gente falou das alterações hematológicas, a gente vai falar agora das alterações ultrassonográficas. Você tem hepatosplenomegalia, baço e fígado aumentado, que a gente tem nas hemoparasitoses também. E aí, de novo, a outra, sei lá, o cara tá com uma cistite, a gente vai tratar a cistite, no laudo tá lá, esplenomegalia. Tá, esplenomegalia, deixa ela quieta ali. Então, é um somatório para a gente sempre investigar. Eu ainda não peguei aqui no Rio a leishmaniose tegumentar. Nos meus casos, eu ainda não tenho. Todas são leishmaniose visceral por Leishmania chagas e com muita manifestação cutânea, que acabou chegando para mim. Como eu trabalho muito com dermato, foi assim que a coisa começou a chegar. Muita lesão de pele, desconfia daqui, uma vasculite que não resolve no tratamento convencional. Opa, vamos começar a investigar. Que 70% dos animais têm uma enorme manifestação cutânea secundária à leishmaniose visceral canina. É mesmo. Eu estava lendo um artigo, o Roberto falou que 3.500 pessoas por ano são infectadas, né? E 70% está no Nordeste. Né? Isso tem alguma explicação? Sim, foi o que a Norma falou. Assim, a leishmaniose, infelizmente, ela é uma doença que mata a população carente, população pobre, população malnutrida. Então, que é no interior do Nordeste, que seca, tudo que a gente já sabe daquela região. Só que ela está descendo. Provavelmente, a gente tem muitos casos aqui que não tem manifestação clínica.
A gente pode ter cura espontânea na leishmaniose se a gente não for humana. Leishmaniose humana, a gente é contaminado, a gente tem cura espontânea, a gente soroconverte, mas a gente não fica doente. E a gente se cura sozinho. Tem trabalhos, eu voltei agora do congresso do Brasileiro, tem trabalhos de fora do Brasil também. A grande preocupação com relação ao Nordeste, com relação à mortalidade no ser humano, é com coinfecção, por exemplo, do HIV. Porque você tem uma baixa imunidade, então a leishmania vai proliferar mais. Isso está relacionado à má nutrição, está relacionado à verminose, a outras infecções, outras doenças, outras comorbidades que baixam a imunidade e leishmania nesse animal, mas nessa pessoa. Mas o ser humano imunocompetente, ele vai debelar. E é isso que faz com que a gente pense que esses 3.500 casos sejam só 3.500 casos e estejam só restritos ao Nordeste. Eu acho que se a gente investigar mais aqui para baixo, a gente vai achar mais. Tem caso de morte em Volta Redonda, tem caso de morte aqui no Camaristameia de uma menina, idosos, de novo, as pessoas com HIV, pessoas com quimioterapia, com tratamento de quimioterapia com câncer, e bebês. São os humanos mais suscetíveis às manifestações clínicas da leishmaniose. Um adulto sadio, ele passa bem pela leishmaniose, vai soroconverter, vai debelar, mas não vai ter manifestação clínica. Bacana. Professora, hoje, passados 30, 40 anos, né, do início, que a senhora tem a sua vida dedicada à dirofilariose, conta pra gente assim, lá no início, né, aqueles mitos só podia coletar o sangue 6 horas da tarde, à tarde, não tinha um negócio desse que o pessoal do passado fazia? Conta pra gente um pouquinho. O pessoal novo não sabe essas histórias, mas é bom saber. Isso vem do lado humano, né, porque Vuqueréria tem realmente essa dependência do horário. Quando é no horário do mosquito, aí é que as microfilárias aparecem na circulação. Uhum. Durante o dia, né, do dia claro, é muito difícil você conseguir achar microfilária, pelo menos naquela época. Agora também já não sei, né, mas naquela época era isso que se sabia. Quando eu morei em Belém, sei lá, em que ano foi aquilo? 1900 e pouquinho, lá, sei lá, 67, 68, por aí, de 6 em 6 meses, a gente tirava sangue à noite. E a gente lá tirava sangue para ver se tinha microfilária. E naquele tempo também você não se incomodava de receber um estranho na sua casa de noite. Né? Agora ninguém mais vai entrar em lugar nenhum. Mas a dirofilária não. A dirofilária, ela tende a ter uma microfilaremia mais alta, o cachorro vai ter uma microfilaremia mais alta no verão e na primavera. A tendência é mais com o clima do que necessariamente com o horário do dia. Eu diria que tem horários em que você tem uma microfilaremia mais alta e horários em que você tem uma microfilaremia mais baixa, mas isso nunca vai ser positivo ou negativo. Isso vai ser mais ou um pouco menos. Agora, no inverno, a microfilaremia tende a ser um pouco mais baixa, mas vai ser positivo. O cachorro que tem microfilaremia, ele vai ter microfilaremia a vida inteira. Isso aí tem. Agora, os gatos e os furões, eles são sem vergonha, eles não têm quase microfilária. Né? Tem pouquíssima microfilária e, mesmo assim, 1 mês, 2 e acaba com a microfilária. Eles liquidam com a microfilária. Então, o diagnóstico no gato é uma briga. Furão a gente quase não tem, é um animal frequente, né? Mas no gato é uma confusão. E aposto com você que tem muito mais gato morrendo de dirofilariose do que a gente imagina. Mas não tem como diagnosticar. Olha só. E para o clínico poder pensar que possa ser dirofilariose, seriam os mesmos sintomas dos cães? Completamente diferente. É mesmo. A doença do gato é outra. A doença do gato qualquer clínico pode confundir com asma felina. Porque quando o parasito está migrando no gato, ele começa a ter um quadro respiratório agudo, muitas vezes. O parasito adulto ainda não está lá, ainda não chegou lá no pulmão, nas artérias pulmonares, e o gato já está passando mal aqui, quem sabe ele já morre aqui, sem nunca ter tido um parasito adulto no coração e no pulmão. Então aí a gente vai fazer necrópsia e fala, não tem filária aqui, não, morre de outra coisa. Quem disse?
pode ter sido uma reação à filária, que o gato passa mal antes do parasito chegar lá. Gato com filária é um negócio complicado. E é dificílimo, dificílimo. E hoje tem nome, é HARD, né? Que é o nome da doença do gato, a dirofilária, que é essa coisa que não necessariamente tem um parasito adulto. Interessante. Eu só falou que, assim, passados 30, 40 anos, o método de prevenção melhorou muito. Muito. Né? Os métodos melhoraram muito. E o diagnóstico também, doutora? O diagnóstico basicamente revolucionou tudo, né? E eu acho que a gente não pode falar nomes de comerciais aqui, pode, né? Sim, aqui pode tudo. Pode? Aqui pode tudo? Estou entre amigos aqui. Então, pois é. Então, a IDEXX me parece que já tem no mercado internacional, no Brasil ainda não. Eles vão tirar a doença, a borrelia, a doença de Lyme do 4DX e vão botar leishmania. Primeiro mão, hein? Porque aí a gente vai fazer filária, ehrlichia, anaplasma e leishmania. Aí nós vamos começar a ver muito mais leishmania do que a gente pensa. Isso por agora, professora? Olha, no mercado internacional eu acho que esse teste já está. Interessante. Porque a gente teve uma reunião um pouco antes de começar a pandemia e foi uma briga danada, porque eu queria tirar a borrelia do 4DX e botar leishmania, e os espanhóis não queriam isso, eles queriam que ficasse o 4DX como é e que a IDEXX lançasse um teste que desse uma ideia da quantidade de anticorpo contra a leishmania que o cachorro teria. E aí eu briguei, e no fim acho que eu, e lógico, não só eu, outras pessoas também, e a gente acabou, acho que, conseguindo convencer a IDEXX de botar leishmania no 4DX. Não sei como é que vai chamar, mas eu espero que isso chegue por aqui logo, porque a gente vai... Tem um outro teste que é espanhol que também tem dirofilária, ehrlichia, anaplasma e leishmania. Que ele estava no Brasil há pouco tempo, ele era comercializado pelo Texa, lá de Belo Horizonte, e agora não é mais comercializado pelo Texa, mas eu acho que ele ainda tem registro no Brasil, eu não sei, mas que também chamava 4. Esse teste era bem interessante também, porque ele tinha as 4 opções, que são as que nos interessam. Mas, falando de diagnóstico, então, a gente continua procurando microfilária na circulação. Não tem jeito, tem que procurar. E tem que procurar para valer, não é pegar e fazer uma gotinha, porque isso não vai resolver o problema. Procurar microfilária direito, tem que fazer os testes rápidos, fáceis, mole, tem tudo quanto é preço de teste, para diagnosticar a presença do antígeno do parasito adulto. Agora, pelo amor de Deus. Olha para a câmera lá. Pelo amor de Deus. PCR para diagnóstico de dirofilária, não. A sensibilidade é baixíssima. É um teste que é relativamente caro e só vai dar positivo se tiver microfilária, na grande maioria das vezes. Então, se tiver microfilária, você faz um teste para detecção de microfilária, você vai ver a microfilária lá. Não precisa fazer PCR. Agora, se você tiver na dúvida se essa microfilária é dirofilária ou é acantoquelonema, aí sim está na hora da PCR. Mas PCR para diagnóstico, sim? Não. Só dá confusão, porque não vai ter microfilária e tem PCR positivo. Como assim? Como assim alguma coisa está errada? Ou a pesquisa de microfilária deu errado, ou a tua PCR está contaminada. Simples assim. Simples assim. E hoje, professor, assim, novamente, igual eu falei com o Roberto, uma dica para o colega que está na dúvida e tal, para ele pensar, esse caso pode ser dirofilariose. Uns sinais, o basicão, né, que a gente já sabe, mas é aonde que a gente poderia não imaginar que seria, e pela sua vivência. Nós dois aqui, né, temos o privilégio de trabalhar principalmente com doenças que 40% dos cachorros são assintomáticos. Né, todos dois. Então, seja leishmania, seja dirofilária, não espere os sintomas para fazer diagnóstico, para você fazer um screening do seu paciente. Outro dia eu estava conversando com o Renato da Animalia, hoje Pet Care, né? E a gente estava falando que ele está vendo coisas em animais jovens que ele nunca tinha visto no hemograma, coisas assim, porque ele passou a fazer uma bateria de testes laboratoriais muito maior em todos os cachorros que entravam na clínica
do que ele fazia antes. Ele fazia muito mais. Então, ele está vendo muito mais coisa do que ele via antes. Lógico, isso não... Como você acaba com uma epidemia? A melhor maneira de acabar com uma epidemia é parar de fazer diagnóstico. Ela desaparece. Não tem epidemia sem diagnóstico, né? Então, é isso. Então, bom, isso posto, não espere o diagnóstico, mantenha o controle da situação epidemiológica do seu paciente sempre. Claro que a gente sabe que tem limitações financeiras, a gente sabe isso tudo. Então, se for uma questão de um animal não está bem e o paciente precisa de atendimento e pode ser dirofilária quando uma das coisas que é básica, só que não é exclusiva, é trombocitopenia. Cachorro com dirofilária tem trombocitopenia, mas ele não tem nenhum sangramento em lugar nenhum. Essa é uma boa dica de que, pensa em filária. Se você está pensando só em Ehrlichia, pensa em filária, porque ele não tem petequia, ele não tem nada. Cuidado com isso. Não espere eosinofilia. Pode ter, pode não ter, faz muita diferença. E, clinicamente, uma coisa que, quando aparece, é raro aparecer, não é frequente, mas quando aparece, todas as vezes que eu vi, pensei, era dirofilária, é pulso jugular. Pulso jugular é trigger, né? Uhum. Ele te assanha. E, obviamente, que a ausculta não tem nada que vá te dizer, olha, é isso, mas um coração direito na ausculta, quando você acha um coração direito aumentado na ausculta, é bom também já pensar em dirofilária. Então, assim, na clínica é muito difícil. Eu repito milhões de vezes, gente, o maior sintoma de dirofilariose de um cachorro é, sem a menor dúvida, o endereço dele. Porque se ele está em área endêmica, cuidado, porque é muito provável que seja. Agora, aqueles que não moram em área endêmica, se o cachorro mora em Belo Horizonte, ele aparece com trombocitopenia, blá, 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 e não tem pulso jugular, a gente vai pensar em leishmania muito mais do que em dirofilária, porque o endereço dele é leishmania. Né? Por isso esse teste com as 4 coisas é tão importante, porque a gente vai começar a ver várias coisas que a gente não está vendo hoje. Mas clinicamente é duro. Um cachorro no estado do Rio de Janeiro, doente, sabe assim, aquela doença insidiosa que a gente não sabe bem o que é, pensa em leishmania, pensa em dirofilária. Vê se, checa se não é. Se não for, você tem menos um problema. Se for, e outra coisa, às vezes não é só dirofilária. Em área endêmica também tem isso. Um combo, né? O cachorro está mal outro dia mesmo. Foi o cachorro está muito mal, não sei o quê, deu dirofilária positivo, não sei o quê. Foi? Lá na clínica dele. O que era? É leptospirose. Olha só. Eu falei, gente, isso não está com cara de dirofilária. Não. Roberto, isso não está com cara de dirofilária. Ele botou, me chamou, né, de vídeo. Aí, olha o cachorro. Eu falei, isso não é dirofilária. Pode ter, a dirofilária está passeando aí. Aí ele foi procurar, era leptospirose. Olha só. Então, cuidado. A área que tem muita dirofilária, cuidado. Porque ela pode estar lá, porque ela não vai matar o teu paciente rápido. Uhum. Ela é insidiosa. Ela simbiose lá, né? Ela é esperta. Eu acho que um pouco a questão tá aí. Não tem aquela máxima dos veterinários gateiros, Miot testou? Sim. Cara, Latil testou. É por aí. Porque, assim, eu acho que o grande lance do Miot testou, a grande facilidade de contaminação das doenças virais felinas, a taxa elevada de morbidade, de mortalidade, que a gente não tem tanto na filária e na leishmania. Sim. Então, assim, aí a gente não testa tanto, a gente não acredita tanto, e aí a gente testa menos. Porque não mata de uma hora para outra, você vai ficar com o cachorro lá com aquele problema clônico que eventualmente você precisa tratar, mas ele não vai morrer naquele momento. E aí a gente não tem essa coisa do Latil testou, então a gente tem que testar mais. E o grande lance agora, com a chegada do teste da IDEXX ou do 4, tirando a Borrelia e botando a leishmania, facilita um pouco a gente, porque eu acho que a gente vai ter mais testes para leishmania, então a gente vai ter mais diagnóstico. Mas, por exemplo, diferente nesses testes rápidos, diferente da Ehrlichia, que a gente trata, resolve
esse cara vai ficar com anticorpo circulante por um determinado tempo, depois vai baixar, ou seja, ele não está mais com a Ehrlichia porque ele teve cura, a leishmania não. Então eu vou acreditar muito mais nesse cara positivo para a leishmania, que ele é uma doença crônica que não tem cura, ele vai ficar produzindo anticorpo para o resto da vida porque ele tem a doença, do que um animal que tem Ehrlichia, por exemplo, um animal que tem anaplasma. Então isso vai facilitar muito, a gente vai testar mais, porque além do 4DX ou dos outros testes rápidos para as doenças do carrapato, a gente, além desse, a gente precisa de mais um teste para leishmania. Se a gente juntar os dois, vai ser um grande facilitador. Roberto, hoje a gente tem um medicamento, né, a metefosina, que é permitido no mapa, né? Sua experiência com o produto é uma experiência bacana? Muito, muito, muito boa. Bom. Muito boa. Salva vidas, que é uma outra grande mito errado com relação à leishmania. O tratamento para leishmania é muito caro. Reza a lenda. O muito caro da leishmania vai muito além do tratamento. 80% dos meus pacientes, principalmente grau 1 e grau 2 no estadiamento, eles fazem um único ciclo de miltefosina na vida e depois nunca mais. As outras, a manutenção do tratamento com outras drogas de uso contínuo, de uso temporário, baratíssimos, é para o resto da vida e resolve o problema desse animal. O monitoramento que tem que ser feito, prévio do diagnóstico, e o monitoramento que a gente tem que ser feito de forma regular, de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, que você vai fazer exame de sangue, que você vai fazer PCR, e isso tudo torna o tratamento e o monitoramento da doença leishmaniose caro. Não é o remédio. Perfeito. Tá? E outra coisa, a Romeica, que é uma grande amiga minha de Natal e que me ajudou muito no início, me ajuda até hoje com a leishmania, não é uma questão de preço, é uma questão de valor. Quanto o meu cachorro vale para mim? Essa é uma frase dela que eu repito. Sabe quem me manda muito cachorro com diagnóstico de leishmania para tratar? Suípa. Quem frequenta a Suípa? Não é a galera do Leblon que você me perguntou. É a galera que não tem grana. O pessoal vai e compra a medicação. Faz os testes porque eles querem que o cachorro dele viva. E os caras se empenham nisso. E o cachorro fica bem. As pessoas chegam, eles entram no meu consultório e falam assim, você não vai matar meu cachorro não, né? Senão eu vou tratar. E o cara volta daqui a 4 meses com outro cachorro, feliz da vida. E que aquele valor elevado do remédio, que durou um mês, resolveu a vida do cachorro e muito provavelmente ele não vai ter que usar novamente aquele remédio. E dilui, né? E dilui. E o resultado do tratamento é excepcional. É excepcional. A gente está bolando uns trabalhos para entender a redução da carga parasitária, que ainda é uma coisa que deixa muita dúvida no veterinário e no tutor, que ele vai perguntar, 1 milhão de cópias de DNA é muito ou pouco? Não sei. Eu posso ter um animal com 1000 cópias, muito mal, e um cachorro com 1 milhão de cópias, benzão. E o contrário também existe. É ele contra ele mesmo. A gente está tentando entender como é que a gente vai colocar um caminho para o veterinário entender. Você está respondendo bem? Preciso retratar? É a resposta esperada, acompanhado da resposta clínica? O grande barato assim, que fez eu me interessar, estudar e correr atrás de leishmaniose e juntar os dados e tentar entender é que não é receita de pudim, 3 ovos, uma lata de leite, uma lata, bate no liquidificador, bota no forno. Não é isso. Cada cachorro é um cachorro. Ainda bem, né? Isso é o legal. É gostoso. Não é aquela coisa de, tantos dias, não fazer aquele protocolo de receita e vai dar certo. Não vai dar certo sempre. Não é sempre que você tem que entrar direto com o tratamento. Se você tem, por exemplo, um animal, estadiamento grau 3 e 4, que você já tem instituído uma insuficiência renal, e você entra de cara com o milteforam, e aí vem mais um mito, você vai perder esse cachorro para insuficiência renal. Você matou muito a leishmania, você fez muito imunocomplexo, você fez muita pielonefrite, perdi o cachorro por insuficiência renal aguda. Não, foi a miltefosina que matou o cachorro. Não foi. Então tem que estabilizar o rim desse animal para eu entrar com o tratamento. Porque se eu entrar de cara, eu vou perder esse cachorro. Então o estadiamento é fundamental. O estadiamento é fundamental. É fundamental para eu entender qual o protocolo de tratamento que eu vou usar, para eu dar essa perspectiva de sobrevida. Um animal com um estadiamento grau 1,
ele vai morrer de velho, de câncer, de atropelamento, Menos. de qualquer coisa, e não vai morrer de leishmania. Um animal com estadiamento grau 4, que ele já chega com uma ureia creatinina muito elevada, com uma urinálise com muita proteinúria, com muita lesão de néfron, eu vou perder esse animal fatalmente rápido. E, Roberto, qual é o parâmetro para poder já preparar o responsável desse animal de que, pelo estadiamento, é um caso bem grave e que a possibilidade de reversão é pequena? Função renal. Função renal. Função renal. Tá. Ureia, creatinina e outra coisa, gente. E, de novo, para a leishmaniose e para qualquer doença renal. A gente negligencia a proteína plasmática lá no hemograma, a gente negligencia o EAS. Quando a gente tiver ureia e creatinina elevadas, o rim já foi pro brejo, faz tempo. E a gente tá lá com uma cruzinha, 2 cruzinhas de proteína no EAS, a gente, deixa lá. E aí já está começando a mostrar uma cilindrúria, já está começando a mostrar uma alteração da função renal que ainda não mexeu na ureia creatinina. É aqui que a gente tem que agir. Quando a ureia creatinina já estão elevadas, a gente já perdeu 75% da função renal. Isso é batido, beleza, mas por que as pessoas não fazem o exame de urina? Todo mundo tem uma ultra hoje na clínica, uma facilidade de fazer citocintese, uma facilidade de fazer relação proteína-creatinina urinária, que vai dar parâmetros para a gente entender que esse animal está bem e que a gente vai tratar e preservar esse rim, ou que esse animal está muito mal, a gente precisa estacionar esse rim para fazer o tratamento da leishmania. Verdade, os colegas falam realmente que o EAS é um exame meio que desprezível, né? Não é. Não é, super importante. Roberto, e falando uma outra coisa, eu lembro que em 99, professor, eu estagiei na Unesp de Araçatuba. E eu lembro do Latil Testor, lá era protocolo fazer punção de linfonodo popilito. Você tinha que fazer, né, como pré-vacinação, o cachorrinho chegava lá para vacinar, você tinha que fazer o exame. Então, assim, de tudo isso que a gente conversou nesse nosso bate-papo agora aqui, não negligenciar, né, em momento algum, tanto a dirofilariose quanto a leishmaniose. É isso? Sim, e assim, você falou de Araçatuba, até um orientado meu que fez TCC com leishmania, a gente defendeu agora, o TCC dele foi incrível, que é de Araçatuba. Lá é área endêmica. A pergunta é, temos área endêmica para leishmaniose no Brasil ou temos áreas com maior incidência e menor incidência? Não sei te responder. Eu acho que tem. Tem. Depende do que você considerar uma área endêmica. Tem. Tá. Araçatuba é uma área endêmica. Porque, olha só, área endêmica depende do conceito, né? Que área endêmica é aquela área que está sempre no mesmo nível. Então, você pode ter uma área endêmica com 1% de infecção, você pode ter uma área endêmica com 20%. As duas são endêmicas, só que uma está lá em cima, está lá embaixo. Maior incidência ou menor incidência de casos. Sim. E aí, Araçatuba, todo mundo investiga porque lá é uma área endêmica ou de maior incidência. Essa é endêmica de 30%, essa é endêmica de 40%. Tudo bem. Aqui no Rio, qual é a incidência de leishmania? A gente ainda não tem. O parâmetro, né? A gente ainda não tem. Que é uma outra questão, a notificação, que a gente conversa daqui a pouco. E aí todo mundo testa. E outra coisa que você mencionou agora, testava o linfonodo poplíteo. O poplíteo pede para ser espetado, porque ele está lá facinho. O flebotomínio, ele tem tropismo por CO2. Então, os linfonodos que eu vou ter a maior carga parasitária são os linfonodos de cabeça, submandibular e pré-escapular. Então, sempre procura e deixa o poplíteo se você não conseguir outro, porque a carga parasitária ela é menor. Então, você pode ter um falso negativo. Tá? Então, faz sempre de linfonodo de cabeça. E a gente precisa realmente investigar aqui. Começa a investigar pelos animais que têm Ehrlichia. Tá. Além de que a gente tem filária junto com leishmania, a gente tem muita co-infecção. Os meus dados aqui são muito parecidos com os dados da Europa. Entre 17% e 34% de co-infecção de leishmania com alguma hemoparasitose. Tá? A Romake em Natal, ela fala em 80% de co-infecção. 80%? E aí, a Europa e a Romake, elas falam em uma distribuição homogênea entre as hemoparasitoses. Ehrlichia, Anaplasma, Babesia e Patozum. Tá? Aqui, a minha amostra está viciada. Eu tenho muita co-infecção por Babesia. Babesia está igual tatuí.
Não tem mais tatuí na praia, não tem mais babese em cachorro. Por quê? Porque o teste para babese é difícil. Eu não tenho teste rápido para babese. Todo mundo morre de medo de aplicar o remédio de tratamento para babésia. E a minha co-infecção aqui, muito é por babésia. Por quê? Porque ele nunca teve erlicha? Teve. Mas o cachorro já chegou nadando de braçada 3, 4, 5, 6 ciclos de doxiciclina. Ele já teve erlicha? Já, provavelmente já. Só erlicha? Não. Babésia e leishmania junto. Então, se a gente começar a investigar esses animais que têm as erlichas crônicas que não têm cura, o anaplasma que toda hora volta e o animal não foi infectado por carrapato, por exemplo, vai investigar a leishmania que você vai achar. Roberto, aqui no Entre Amigos a gente pode falar certas coisas, não tem problema nenhum não. Qual a sua opinião sobre aquele imunobiológico que existia, injetável, que contra a leishmaniose? Qual a sua experiência? Vamos lá. Lá nos 1900 de Guaraná de rolha, quando o tratamento ainda não estava sendo instituído e eu podia ser preso, a gente pode falar isso aqui? Pode aqui. Era o que a gente tinha para usar, tá? Então eu fiz muitos protocolos iniciais com dupla vacinação a cada 6 meses, junto com leishmaniostático e junto com imunomodulador celular. Tinha resposta. A pergunta tinha resposta por conta da vacina ou tinha resposta por conta do alopurinol, do leishmaniostático? Em Israel, por exemplo, existem trabalhos que mostram melhora clínica e redução da carga parasitária com uso exclusivamente de alopurinol, que é a única droga possível de ser usada em Israel. Então, não foi feito um trabalho, um estudo exclusivo com a vacina. Exclusivamente só com a vacina no tratamento. Ponto. O que eu notei? O tempo de recidiva dos sintomas e de piora clínica dos animais era em torno de 6 meses após o uso da imunoterapia. Então o animal tinha uma melhora e depois ele piorava, uma média de 6 meses. E 6 meses, jogando pro alto, que eu tenho hoje 2 animais que faziam e que tinham um tempo de melhora clínica muito elevado, tá? Comparando com a miltefosina que você me perguntou, o tempo de recidiva desses sintomas é de 1 ano e 8 meses. A gente está falando de 6 meses e de 1 ano e 8 meses. Então, assim, comparando miltefosina, tá? E a gente não tem. E fora todas as outras discussões da imunização, da proteção, vai proteger, não vai proteger, contamina, mas não manifesta a doença, isso tem 15 podcasts aqui que a gente não vai parar nunca mais de falar. Mas tem uma diferença absurda na resposta terapêutica e na não taxa de recidiva da miltefosina quando comparada à imunoterapia. Bacana. Professor, me conta assim, dentro desse período que a senhora já trabalha com a giroflariose, né? Novamente, gente, referência no Brasil, qual foi o caso mais surpreendente que a senhora pegou? Surpreendente? Surpreendente no sentido de dificuldade de pensar que seria giroflariose e ou então de uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande, tipo, e a senhora se estimando, isso é giroflariose? Não é, e no final a norma lá estava certa. Não, isso não tem muitos desses casos, não. Mas um dos casos mais pitorescos, e que era de um criador, é melhor não falar raça, porque pode ser que... Mas era um cachorro grande, e filar, aquela discussão toda e tal, no fim era filar. E naquele tempo a gente tinha o arsenical no Brasil para tratar, hoje a gente não tem mais. E aí eu falei com ele, o arsenical dói, é uma injeção muito dolorida, o cachorro tem que ficar em repouso, o cachorro era arquicampeão, era um bicho famoso das exposições e tal, não sei o quê. Falei, o senhor não vai querer correr risco com o cachorro, deixa o cachorro internado. Aí o cachorro ficou internado, e o cachorro era uma onça. Assim, para fazer a injeção tem que ser nos músculos aqui, lombares e tal, uma confusão danada. Para fazer o tratamento tinha que estar o tratador, o dono, todo mundo, porque o bicho era realmente muito brabo. E o cachorro ficou internado. E o canil era razoavelmente grande, era confortável o canil.
E aí o dono falou assim, olha, esse cachorro só pode comer da mão do tratador, ele é treinado só a comer da mão do tratador. O tratador vem aqui nos horários de comida dele, dá comida, tá bom, problema nenhum. E o cachorro ficou lá porque a gente queria ficar com ele 2 semanas, tranquilo. Aí uma das meninas da clínica passava pelo cachorro, o cachorro abanava o rabo. Eu falei, mas esse bicho quer comer todo mundo vivo e essa criatura passa e ele abana o rabo. Ninguém entendia aquilo. Mas, bom, cachorro é cachorro, né? Gosta lá da aura dela, tá bom. Nisso, um dia ela passa dando biscroque para a cachorrada que estava internada. E ele vem pedir na tela. Aí ela ficou com pena e deu biscroque para o cachorro. Bom, cortando a história, aí a gente descobriu por que só podia comer da mão do tratador, porque ele só comia comida pastosa. Porque ao morder o biscroque, o cachorro perdeu o implante de um dente que ele tinha. O cachorro tinha uma falha de dente importante e ele tinha um implante para poder ir para a exposição. E aí a gente descobriu por que o cachorro não mordia aquela uma pessoa que frequentava a clínica. Porque tinha sido criado por ela e tinha sido tirado de exposição, tirado da reprodução, porque ele tinha uma falha de dente. Olha só. Então, aquele cachorro conhecia aquela veterinária há muitos anos, tinha confiança nela, gostava dela, comeu o biscroque da mão dela, pulou longe o dente, e aí ficou todo mundo com aquela cara de besta. E agora o que a gente faz, né? Como é que a gente confessa que deu biscroque para o cachorro? Né? Mas, enfim, essa foi a história, mas da dirofilária o cachorro ficou bom, graças a Deus, e não teve efeito colateral. Agora, efeito colateral com o dono a gente teve, mas, bom, aí paciência. Sim. A gente tem um quadro aqui, Roberto, que a gente fala assim, fato ou fake, né? A gente começar a fazer algumas perguntas pontuais que como a gente tem acesso também a clientes também, tem colegas estudantes, então pessoas não são formadas, mas que acessam o nosso YouTube. Até anotei aqui. O uso de repelentes, ele é fundamental na prevenção da leishmaniose? Sim. Fato. Né? Fato. Tem que botar coleira, tem N coleiras no mercado, tem pipetas de repelente. E uma outra coisa que é minha, quando você coloca a coleira tá lá, igual a tua gravata, estou olhando para a cara dela. Acabou a validade do produto que está na tua coleira, mas ela tá aí, eu estou olhando para ela. Bota data na coleira. Para você saber quando você colocou a coleira. Senão você vai se perder. Então você coloca lá, dá para escrever, ou coloca num pedacinho de esparadrapo a data, porque daqui a 4 meses, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, dependendo da coleira, ela vai perder o princípio ativo e não vai estar mais fazendo, mas ela está lá fazendo figuração, tá? Então coleira e ou pipetas repelentes. Tem um cachorro, tem 2, 3, 4 cachorros, um arranca a coleira do outro, pipeta, tá? Não dá para botar coleira. O que não pode, que eu já vi pra caramba, costurar na coleira de couro com feltro a coleira. Você vai perder medicação para a coleira. Então, no way. Ou a coleira, se você tem um cachorro, ou os cachorros que vivem bem não arrancam a coleira um do outro, ou a pipeta repelente de uso mensal. Aquela questão de tomar banho, tira, não tira? Não, tira para tomar banho. Apesar de algumas, pode tomar banho, pode ser acessório. Na verdade, não é o banho. Pode reaproveitar, digamos assim, depois do banho. Não, tira, dá banho e volta. Mas assim, tem uma que é a prova d'água. Tipo, aquele cachorro que fica na chuva, aquele cachorro que entrou na piscina, por exemplo, ele não vai perder tanto com essa coleira específica, mas tirou para dar banho, usou sabão, tira, secou, bota a coleira de volta. Tá, beleza. Professora, a dirofilariose pode ser completamente evitada com medicação injetável? Injetável? Injetável. Pode. Assim, se a gente admitir que na biologia nada é 100%, partindo desse pressuposto, a gente não pode dizer que sim. Mas a medicação injetável produzida para cães, sim, é completamente eficaz. E por que você acha que até hoje só tem um laboratório que tem essa medicação, não houve um compartilhamento dessa patente, digamos assim, para outros laboratórios, até para poder diluir um pouco o custo e facilitar? Isso é uma questão comercial, são 8 anos de patente, quando tiver 8 anos cai a patente. Sim. O problema é que só eles têm a tecnologia
da microesfera, que é o que dá a liberação lenta. Nessas suas andanças de congressos mundiais aí, já existem estudos de outros laboratórios também nessa? Tem. Bacana. Para um curto espaço de tempo? Não, acho que tem gente já lançando fora do Brasil. Bacana. Só colocando aqui o que você falou assim, com relação a custo, a gente coloca muito custo, e eu queria colocar custo versus o acreditar. Sim. Tem um amigo meu que trabalha numa loja de roupa de luxo, num shopping muito luxuoso, aqui no Rio de Janeiro. Village Mall. E ele vende, ele postou num stories, tipo, fora de brincadeira, era um vestido de papel laminado com uma bolsa. Ele postou, assim, só por curiosidade, quanto custa essa duplinha? 50 mil reais. Que eu não usaria para festa fantasia. Mas tem gente que compra. O problema não é o pessoal que compra. O problema é quem vende. Ele acredita que existem pessoas que queiram aquele produto e que vão usar no nicho deles. E que foi o que a Norma falou. Eu não prescrevo o preventivo de filária, eu não prescrevo a coleira repelente de mosquito leishmania, porque eu não acredito que o meu cachorro possa pegar, eu, médico veterinário. Verdade. Não é de novo, não é uma questão de preço. E aí, se você imagina, custa R$300 para um cachorro de 10 quilos a tal da injeção, isso é menos de R$1 por dia, menos de uma moeda de R$1 por dia, para você não ter uma doença transmitida por vetor, que é difícil para burro a gente controlar, porque eu tenho um mosquito no meio do caminho que vai transmitir, torna tudo muito mais difícil, tanto para a leishmania quanto para a filária, por menos de R$1 por dia. Não é o custo, é o eu acreditar. É eu sentar na frente do tutor proprietário, chama lá como quiser, falar assim, tem essa doença, existe essa doença, eu acredito que ela exista, eu uso essa prevenção dos meus animais e eu estou passando para você o melhor da medicina preventiva que a medicina veterinária tem para te oferecer, que seu animal pode se contaminar. Então, eu acho que não é só o preço, é eu acreditar que eu não tenha filária só na Sernambetiba, que eu tenho filária na Avenida das Américas, que eu tenho filária em Jacarepaguá. Que eu tenho leishmania, não tenho leishmania só no Meier, não tenho leishmania só no Nordeste, não tenho leishmania só em Belo Horizonte, eu tenho leishmania no Rio. Você não acha também que você é referência, professor também. Vocês vieram de uma escola diferenciada que gosta dessa relação interpessoal também com o cliente. A gente observa hoje que muitos colegas hoje não querem ter a paciência de conversar, de Mas explicar. Cachorro ainda não fala, infelizmente. Sim. Ele vem no outro lado da coleira tem uma pessoa. Eu vou fazer veterinária porque eu não gosto de gente. Tá danado, tá lascado. Vai pro laboratório. Cancela. Ou então vai pro frigorífico. Vai pro laboratório, vai ver lâmina o dia inteiro. Você vai ter que... Outro dia eu participei, qual é o seu propósito? Me botaram numa furada, chamaram pro palco pra bolar lá uma parada. E me fizeram uma frasezinha lá, que seria o meu propósito, enfim... Mas, resumindo, eu gosto de ensinar ao meu tutor, meio que dar uma aula, porque, para mim, um tutor bem informado é um tutor que vai dar melhor qualidade de vida para o meu paciente. Então, você tem que ter essa paciência de explicar. Vai ter hora que o tutor vai virar, não quero saber, vou dar só vacina de raiva, filária, bobagem, eu não quero. Tudo bem, é um direito dele e é uma obrigação minha oferecer. E registrar no prontuário. Sim. Isso é fundamental. Isso é importante. Evitar os processos Mas se eu lá. não acredito, eu não vou vender o preventivo de filária, a coleira repelente, assim como o cara não vai vender o vestido de 25 mil reais no Village Mall, que eu não compraria, porque eu não acredito. Mas o cara que vende acredita. Pensa numa batida de um carro de Fórmula 1. O dono da escuderia acredita naquele piloto. Mas numa batida no poste, $300 mil. Você tem que acreditar naquilo. Só que aquilo rende uma série de coisas e rende saúde para os nossos pacientes. E passar credibilidade também para quem consome o teu serviço, né? Mas sabe o que acontece, Roberto? Eu observo que muitas das dificuldades dos colegas ainda de acreditar na leishmaniose no estado do Rio de Janeiro é porque, como você falou, a visão clássica dela é a lesão cutânea. E não necessariamente tem. Né? Então, assim, aquele poodlezinho bonitinho de madame que balança o rabinho pode estar contaminado. Não é aquele cachorro RCRD. Um dos primeiros pacientes, você falou do Leblon. Um dos primeiros pacientes meus que eu peguei com leishmania, ele tinha uma úlcera no nariz,
do Leblon nunca tinha saído do Rio. Olha só. Era um caso autóctone, um dos primeiros casos autóctones, um Shih Tzu. Nunca mais vou esquecer. Ele entrou, e a boca grande, assim, fica tranquilo, esporotricose. Eu vou fazer uma lâmina, 2 meses de antifúngico, o teu cachorro vai estar curado. Mas cheio de leishmania, 3 horas com a cara enfiada no microscópio. Assim, o que eu vou falar pra esse cara agora? Que eu disse que tinha esporotricose, ele ia ficar curado, ele não tem esporotricose, ele tem leishmaniose e vai ter que tratar pro resto da vida. Um Shih Tzu de madame, do Leblon, um caso autóctone. Um dos primeiros casos que eu tive leishmania aqui. O cachorro tá vivo bem até hoje. E tava lá. Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Professora, a gente está entrando na reta final do nosso programa aqui. As considerações finais da senhora, como que a gente pode te encontrar? Algum colega nosso, médico veterinário, que queira falar contigo, como que pode falar? Tem algum e-mail, algum contato? Olha só, a melhor maneira de falar comigo sobre girofilária é mandar um e-mail e no assunto colocar girofilária. Ótimo. Garanto que eu vou abrir. Se não puser no assunto girofilária, uma pessoa que eu não reconheça o nome, eu provavelmente não vou nem abrir, vou jogar fora, não sei o que é isso, tchau. Hashtag sinceridade, Mas né? se puser girofilária, certamente eu vou abrir. E o meu e-mail é mais ou menos figurinha fácil, é INHA, o meu sobrenome Labarte, inhalabarte@gmail.com. Ótimo. Se puser meu nome no Google, aparece um monte de coisa, enfim. Figurinha fácil. Só coisa boa. Gente velha, vai baixa aí tudo. Além disso, no Hospital da Universidade Rural do Rio de Janeiro, eu tenho meus tentáculos lá, eu tenho meus tentáculos lá na clínica do Roberto, tenho tentáculos grandes de girofilária lá com o Renato na Animalia Pet Care, né, que a gente faz cirurgia para tirar os vermes, faz coisas do Arco da Velha lá com o Renato. E na UF também, né, com o pessoal da parasitologia, não no hospital da UF, mas aí com a turma da parasitologia da UF, lá na parasitologia mesmo, que a gente trabalha muito junto. Então, são os 4 polos em que eu, hoje aposentada, né, então eu brinco de veterinária nesses 4 lugares, aí perturbando todo mundo, dando ideia. Agora me mata a curiosidade. Eu estou com 23 anos de formado, e a gente vê brilho nos seus olhos ainda, falando de girofilariose, falando de clínica, falando de medicina veterinária. Qual o segredo, professora? Assim, eu estou feliz, porque a senhora... De curtir a veterinária? De curtir, de estar falando com prazer, saber que fala fácil, né? Mas é o que ele falou, a gente acorda todo dia de manhã doido para fazer alguma coisa que faça diferença na vida de alguém, de alguém aqui é um cachorro, né? Ou um gato, ou um cavalo, enfim. Na minha história, um quadrúpede. Um bípede nem tanto, mas um quadrúpede é alguma coisa que me dá assim, um elan muito legal. Eu vou a Teresópolis, atrás de problemas de cachorro de protetor em Teresópolis, vou a Guaratiba, eu vou atrás, eu não quero saber não. Tem um caso doido, a tese do Johnimar começou porque houve uma veterinária do Flamengo que encontrou um cachorro com filária na época que a filária andava sumida. Aí ela falou, tem um cachorro aqui, mas eu estou achando estranho, nunca mais vi filária. Você vem aqui? Vou. Fui lá na clínica dela, olhei e falei, não, mas isso é filária mesmo. Fizemos exame de sangue, fizemos o que fazer e tal. Onde que esse cachorro anda, não sei o que, era lá para lá de Praia Seca, lá no fim do mundo, para lá de Praia Seca, lá perto de Araruama. Eu falei, Johnny, bora lá. Fomos lá, descobrimos um lugar, enfim, isso gerou tese do Johnimar, dissertação de mestrado do Alexandre Bendas, da Márcia Miranda, de um monte de gente. Então é isso, é a curtição mesmo de vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, vamos descobrir e vamos para frente. Bacana. Eu tenho uma ex-aluna de veterinária que diz que meu pai é um péssimo exemplo para todo mundo que conheceu ele. Por quê? Trabalhou até 2 dias antes de morrer, com 92 anos. Ela falou assim, o pai é um péssimo exemplo. Tentou explicar até porque o seu fenótipo não muda, professora. Há 30 anos... Não, cai uma nevezinha no cabelo. Mas não, é porque... Parabéns. É porque eu gosto mesmo, é porque é aquilo que eu te falei, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa que não fosse ser veterinário. Podia chamar médico de cachorro, podia chamar qualquer coisa. Eu era uma criança econômica, eu gostava daqueles brinquedinhos de plástico, bichinho de plástico. Pô, pensa numa criança barata, era eu. Curtia tudo, né? E você, Roberto, como que a gente pode te encontrar, deixar um telefone de contato? Não, no Instagram, @VetRobertoTeixeira, me acha fácil no Instagram, ou lá na clínica, na Univete na Barra, que é onde eu fico lá o tempo todo, full time.
Mas principalmente pelo Instagram. Me acha lá no Instagram. É onde na Barra lá, Alberto? Em frente ao Parque Olímpico, bem em frente ao Parque Olímpico, onde rola Rock in Rio. Ótimo. Eu tenho o estacionamento VIP. Olha só. Gente, muito obrigado pela participação. A gente queria deixar um presente singelo para cada um aqui. Oba! Adoçar Obrigado. nossa vida. É porque a gente está tentando, professor, nessa gestão da gente, aqui fazer uma diminuição do hiato, né, entre o colega e o conselho. O conselho normalmente é sempre muito mal visto, né? Aquele órgão que opressor, que pune, que multa, que cancela o registro profissional do colega. Não é isso, a gente quer fazer uma gestão participativa, todo mundo interagindo. Vocês têm portas abertas com a gente lá também, querendo participar de lives, a gente está junto com vocês, de fazer eventos conjuntos mesmo. Roberto já palestrou para a gente lá no interior do Rio de Janeiro, lá em Campos. 4 horas de viagem, o Roberto foi lá com a gente. Então, assim, conta com a gente, Roberto, que eu falo assim, eu estou presente, não sou presente, mas pode ser um de vocês, qualquer colega que queira. Não, eu. Que isso, professora? Tem todo o perfil. Não tenho mesmo. A gente vem falar para outro presidente. Não. Se é uma coisa que eu não tenho, é esse perfil. Adoro ajudar todo mundo a fazer bem feito, mas não posso não. Que bom, que bom. Muito zangadinha para isso. Muito obrigado, meu gente. Foi maravilhoso, assim, trocar essa ideia é sempre muito bom, e assim, qualquer coisa, tá aqui ouvindo a Norma falar, entra uma coisinha, já acrescenta, e sempre vai somando, e a gente está aprendendo o tempo todo. É outro blá 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 clichê, mas é por aí, o tempo todo a gente tem que se atualizar, e no podcast, essas coisas de YouTube, é a realidade que, para mim, por exemplo, eu tô velho, eu gosto de papel, aula, cuspe giz, mas é a realidade, é assim que a gente chega nas pessoas, é assim que a gente dissemina informação, e é por aí. Quanto mais pessoas forem atingidas por informação de qualidade interessante, de uma forma bem direta, foi o que você perguntou, dá uma dica, é por aí, para plantar sementinha nessas pessoas. Legal, Beto, no nosso departamento de marketing e comunicação, né, eles conseguem mensurar o alcance e onde a gente foi ouvido, né, ou assistido. Colegas de fora do país, né, no Teresina, Roraima. Então, assim, a gente fica feliz que não é só o eixo Rio São Paulo. Expande, vocês são referência no Brasil, então, e que vai bombar a nossa audiência aí. Que bom. Obrigado, professora. Obrigado por tudo. Um prazer. Se vocês quiserem, precisarem, pode chamar. Tamo junto. Vai lá, vou abusar, hein? Não abusa. Então tá bom. Gente, então a gente encerra hoje aqui nosso episódio com a doutora Norma, doutor Roberto, referências no Brasil, né? Vocês com certeza gostaram demais, com um bate-papo leve, um bate-papo solto, descontraído, e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Obrigado.